outra coisa também que é muito importante a gente falar, que eu já li em vários livros, é que, por incrível que pareça, a lua em Áries ela é uma lua muito criativa, né? Uhum, Então, assim, a gente uhum, pode ter artistas, artistas mesmo, assim, teatro e tal, porque a lua tá falando da emoção e Áries é a expressão, é a criação sim, daquilo. Então, essa combinação, assim, eu tenho facilidade em expressar o que está dentro do meu campo emocional. Né? É uhum, diferente, por uhum, exemplo, é aquilo que a gente fala, quando você for mais para frente falar das outras luas, é uhum, diferente quando a lua está num signo mais introspectivo, mais fechado, onde sim. existe uma timidez, existe uma dificuldade de se expressar. Em Áries não tem essa dificuldade, Não, né? não, Existe a não. expressão mesmo. Uma das coisas que a É, gente não dá para entrar em detalhes, porque isso tem que ser uma análise mais detalhada, mas a Lua junto com Saturno são os dois pontos mais importantes, né, da análise de mapa kármico. E a Lua, principalmente, como você falou, ela está ligada às memórias. E no caso da kármica, memórias de vidas passadas. Mas não é qualquer memória, são memórias de eventos, de emoções muito fortes que foram marcantes naquela vida, né? E geralmente, se você veio com uma lua em Áries, é porque foram emoções muito intensas, ligadas a algum tipo de domínio, e tanto domínio quanto violência, mas não necessariamente a pessoa que cometeu. Ela pode tanto ter cometido quanto ela pode ter recebido. O é, importante é a emoção, né? Que ela lembra, que ficou gravado na alma, né? Daquela ou violência ou situação de dominação, entendeu? a É mais ou Lua, menos. ela acaba assim, ela acaba se associando muito a partes nossas ainda Uhum, uhum, sofridas quando a gente vai falar de astrologia kármica, uhum. traumas também, né? Sim, De sim. muitos traumas, situações de violência que nós passamos. Então, assim, Uhum. quando a gente pensa numa lua em Áries, a gente entra um pouco nessa conotação kármica, a gente pode pensar que muitas vezes um ariano pode ter uma reação assim, a defesa é o melhor ataque. Aliás, Sim. desculpa, o ataque é Não, a o melhor ataque é a defesa. melhor O defesa, né? ataque é a melhor defesa, Sim, porque a o que é pessoa, muito assim, verdadeiro. em algum momento, ela traz lá no fundo algo que ela precisou, que ela sofreu essa Ela violência, viveu isso ela na viveu isso. oportunidade. Então, a hora que ela se sente ameaçada, realmente, às Uhum. vezes, nem aconteceu, mas o fato dela se sentir ameaçada, ela pode atacar mesmo. Né? Sim, Essa sim, é aquela pincelada que a gente dá na astrologia kármica, mas que não é sim, o viés da live aqui, mas que é sim. importante, a gente acaba sendo muito importante a gente falar, gente, Uhum. porque a lua tem a ver com isso, né? Ela tem Sim, a ver com esse sim, tipo de reação nossa, sim, essa sim. impulsividade. A gente comentou de dar algum exemplo, né? Para É, que as pessoas sim, possam até identificar, porque a gente fala muito, mas de repente se a gente pegar alguém muito conhecido, onde a gente pode identificar as atitudes, fica mais sim. fácil para quem não é estudante de astrologia, né? Quem não tem muito conhecimento, É, identificar isso, né? E eu e você o Ed, pesquisou, né? eu pesquisei sim, eu e o Ed a gente combinou de trazer assim alguma figura pública, aqui o mapa, né, de uma Sim, figura pública sim, que tivesse a lua em Áries, para gente, para todo sim, mundo poder visualizar, né? Porque não adianta trazer sim, uma pessoa que ninguém conhece. E aí sim. eu pesquisei, achei interessante que a Angelina Aham, Jolie, até coloquei na minha página, né, que a Angelina sim, Jolie é uma mulher que tem o Sol em Gêmeos e a Lua em Áries. E aí certo. eu acabei vendo o mapa dela, a gente acaba vendo outras Uhum, coisas, mas na verdade para dar um apanhado geral aqui, uhum, quando a gente vai ver a biografia dela, né, a gente vê que assim, ela foi uma adolescente bem rebelde, ela foi uhum, assim, ela gostava de chocar, né, que também o Ares, ele é um dos signos que a gente pode falar da rebeldia. Tem sim, Aquário também, a Lua em Aquário também. também, com certeza, mas Ares com certeza está entre os signos rebeldes, né? E eu E acho ela foi que é uma uma rebeldia no sentido de assim, ele não gosta de ser dependente, ele quer ser independente. A partir do momento que diga que ele não pode fazer alguma coisa e limita a independência dele, ele vai querer brigar por isso, ele vai brigar por isso, né? Ele vai brigar por isso. E ela foi uma menina, assim, coisas que relatos dela mesmo, né, na biografia. Uhum,
E ela falando que ela foi uma adolescente bem rebelde, que ela pintava o cabelo de roxo, que ela usou muita droga, que ela se envolveu com homem, com mulher, que ela queria experimentar. Assim, ou seja, é aquela coisa bem Lunhares, eu quero Aham, experimentar o mundo, né? Então, assim, ela falou, aham, olha, eu fiz tatuagem em todas as partes do corpo que vocês imaginam. Que aham. mais que ela que eu vi que ela estava contando? Que ela chegou a se autoferir, ou seja, ela teve uma fase meio que autodestrutiva, que Que ela tinha louco uma isso. raiva contida contra ela mesma. Isso E é muito Luinhares, né? Assim, a raiva contida, ou seja, eu não consigo colocar para fora essa é, energia e ela pode virar uma irritabilidade, uma raiva, um ódio, que às vezes eu nem contra sei mim de onde que mesmo. é. Não, porque eu, às Exatamente. vezes eu nem sei de onde vem isso, né? Exatamente. E aí, o que eu achei mais interessante é uma coisa que E eu ela se não sabia. cortava, né? Você comentou, ela se cortava, Ela né? se cortava, ela falou que ela tem várias cicatrizes pelo corpo, porque ela chegou a se ferir mesmo. Ela foi Uhum. uma colecionadora de facas e adagas, quer dizer, a faca, os instrumentos cortantes, eles já têm uma analogia com o signo de Áries, com Marte, que Atrás, ela né? adorava facas e que ela, inclusive, chegou a praticar, tem o esporte, né, arremesso de Sim, facas sim, e tudo mais. Ela chegou a praticar esse esporte na juventude. E o sim. mais interessante é que ela fez curso para agente funerário. Ela pensou, ela queria, ela numa fase negra da vida dela, ela falou, eu queria ser agente funerário. Ela falou assim, eu Meu gostava Deus, muito do escuro, da noite, do submundo. Então, assim, a gente vê que tem muitas características desafiadoras. Aquilo é, o é, chocar, o experimentar de tudo. Quer dizer, sim, poxa, a gente imagina uma mulher como ela, né? Ela é atriz desde jovem, mas ela, de onde sim, veio isso de querer ser agente funerário, né? Então sim, você vê que é sim. toda uma turbulência emocional, né? São É, as é, emoções, os sentimentos ao extremo, né? Áries é um signo de extremos. Mas o mais sim. interessante é que a gente começa a ver assim a jornada de vida dela, a evolução dela, e a gente começa a perceber como ela conseguiu integrar essas características mais desafiadoras, mais agressivas que existem no Malu em Ares para a Coisas consciência. positivas, né? Sim, ela conseguiu Eu vejo muito, nela, eu identifico nela essa coisa da iniciativa. Ela tem iniciativa para projetos, né? muita, muita. Ela Para é iniciar projetos. destemida. Sim. Exatamente. Então, ela trouxe a coisa da coragem, do ser destemida. Ela conseguiu transformar toda essa energia agressiva que ela tinha dentro dela em coisas muito Uhum. positivas. Ela depois, lembra, ela se tornou ela teve até um cargo na ONU, ela se Sim, tornou embaixadora protetora da ONU. de vários países onde tinham campo de refugiados. Ela, inclusive, Sim, acabou adotando, acho que 2 ou 3 filhos dela. Ela trouxe sim, essas crianças exatamente. de lá, ela adotou essas crianças. Então, você vê a preocupação que ela teve em ampliar Uhum. aí essa causa, né? Ares, né, gente? Lembrando que Ares e Libra é o eixo que vai falar também de justiça, né? Então, você Sim. vê que ela integrou isso, essa questão da justiça Do social, outro, né? o outro. Porque assim, quando a gente fala de Ares, a gente sabe que no outro, no polo oposto, nós estamos também falando de Libra, a gente está Sim. falando de justiça, não é o eixo da justiça, é o eixo do eu e do outro, mas também Sim. se fala muito no eixo da justiça. Então se vê Uhum. que ela foi atrás disso, né? Ela é muito preocupada com essas causas nobres, vamos dizer assim. Mas que Uhum. lá atrás, lá no começo de vida dela, na juventude dela, Uhum. era algo muito turbulento tudo isso, que Sim. ela não identificava, né? Por quê? Sim, Porque sim. ainda era algo que para ela era escuro, né? Uhum. Ela não estava trazendo aquilo para a consciência. Depois que ela transmutou isso, ela transformou, ela fez coisas muito bacanas, fez coisas É. nobres, né? Com essa lua em É. Ares. Aquela questão da muita energia, né? Porque é energia pura, e o que fazer com ela? Quando você está em desequilíbrio, quando você não sabe o que fazer, você acaba fazendo de uma maneira desequilibrada, né? É, Agora, lembrando que nem todo mundo se manifesta dessa maneira. Cada um é cada um. Por isso a gente sempre fala, tem que ver a própria Angelina Jolie, a gente está identificando algumas situações, mas ela tem outros aspectos no mapa dela que sim, também contribuem, né? Não é sim, só a Lua.
A gente só está Não é querendo só a dar um Lua. exemplo, A gente está não é? dando, a gente está falando como a gente consegue perceber características de uma Lua em Áries na vida Uhum, dela. Mas sim, ela tem exatamente. outras questões aí, né? No É, mapa ela dela deve ter que alguma coisa de Urano lá muito forte, porque ela adora ser diferente, né? Então deve ter diferente, alguma coisa de sim. Urano lá no meio. O que eu vi rapidamente é que ela tem ascendente em câncer, bem no finalzinho de Tá? câncer, quase em leão, mas câncer ainda. Então você vê que ela Sim. tem a questão da maternidade, né? Ela acabou tendo É filhos, porque eu acho que ela adotou verdade. 3 e teve 3, Sim. se eu não me engano, algo assim. Isso. Então, como essa questão Isso, da tem essa maternidade coisa da dela família que é muito importante para ela, né? é exatamente essa questão da família, a questão da mãe, ela sempre protegeu muito a mãe, a questão dos próprios seios, né? E você vê o ascendente em Sim. câncer, que o câncer, né, faz analogia com a parte de nutrição, mas com a mama também, e ela acabou tendo esse problema na mama, ela tirou a mama por conta Sim. que ela viu que ela tinha E um também gene foi uma coisa inédita, porque mutilada, ela foi muito criticada, né? Porque ela né? tirou antes de acontecer, né? Ela tirou antes de acontecer. Mas Preventivamente, se não me é, engano. preventivamente, mas assim, você vê que é uma coisa engraçado, né? Ela tem um ascendente em câncer e a lua que rege o ascendente está em Áries, né? A gente Sim, incorpora muito do sim, signo do regente do sim. ascendente. Então Ó a você vê que mutilação do corpo, né? A mutilação do mutilação do corpo. corpo. Não, astrologia, como diz a Patrícia, né? É Nossa Patrícia, louco, né? astrologia é fofoqueira, ela conta tudo, né? Ela conta E tudo. assim, e é bem isso, né? O câncer que tem a ver com a parte física dela, Sim, com a mama, com o estômago também, vamos dizer assim, sim. mas ela acabou se mutilando, mas óbvio, no sentido positivo, porque ela Sim, percebeu que ela teria uma chance de ter o mesmo tipo de câncer que a mãe teve, sim. algo assim, né? Então você vê que por aí, eu vi que ela tem o ascendente em câncer, ela tem o sol em gêmeos, ela tem um sol de 11. Então, quando a gente fala também de causas nobres, né, o que gera Pois vida a é. ela são as grandes causas sociais, Uhum. né? Dos Então, grupos, né? Da o mapa dela é bem cidadania, né? encaixadinho. Ela tem se eu não me engano, ela tem Vênus na linha do ascendente, então ela tem a questão artística também, né, a Uhum. veia artística dela. Não me lembro de Urano agora, eu vou ver depois eu conto para você, Não, eu né? só estou chutando aqui. Não, mas deve ter sim. E por aí a gente vê como a lua em Ares dela ela conseguiu transformar, transmutar Sim, isso sim, e trazer verdade. essa energia ariana para coisas muito bacanas, né? É verdade. E ela é uma artista e tanto, ela é uma atriz e tanto, né? Então você vê, Sim, né? sim. É uma lua em Ares, ela consegue se expressar mesmo. E ela fez filmes de ação, filmes que. Teve alguns filmes que nem dublê, acho que ela precisava. Ela topava fazer Ela aquelas fazia, né? cenas, né? Ela mesma, Então, né? ela mesma fazia, É, né? é a coragem, né? É a É a coragem. coragem, é o destemido mesmo, né? Ai,